Olá, olá, cá estamos e hoje trago-te mais uma reflexão literária sobre o livro O Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki, que é também o autor muito conhecido do livro Pai Rico, Pai Pobre. Se ainda não me conheces, sou Susana Guimarães, sou coach de carreira e mentalidade para mães. E hoje vamos então falar de qual é o melhor negócio para começar no século XXI, segundo o autor Robert Kiyosaki e alguns coautores deste livro que realmente participam neste negócio do qual eu vou falar. Vou partilhar alguns trechos do livro, vou fazer as minhas reflexões sobre ele. Tenho aqui um conteúdo extenso, vou estar a ler e a comentar ao mesmo tempo, por isso, se não conseguires ver tudo ao mesmo tempo, vê um bocadinho, depois volta de onde paraste, porque vale muito, muito a pena, ok? Então, começando aqui, esses pensamentos formaram a base da sua crença apaixonada de que as pessoas comuns poderiam realizar coisas extraordinárias, seguindo os conceitos similares de construção. Foi esta crença que o levou à mudança de estudo da arquitetura para uma carreira em venda direta. E aqui ele está a falar de um dos coautores do livro que participou num destes negócios que ele explica ao longo do livro. A decisão de John de abraçar a indústria de venda direta deveu-se ao conhecimento de que a indústria havia recebido por mais de 100 anos pessoas de todas as esferas, independentemente da experiência ou inexperiências passadas. Ele acreditou que isso havia possibilitado, para aqueles dispostos a aprender algumas habilidades básicas de vendas e prestação de serviços, a oportunidade de se engajar no sistema da livre empresa americana. Nos 40 anos seguintes, ele testou as suas teorias, não apenas consigo mesmo, mas também com milhares de outros que acreditavam que poderiam tornar-se os arquitetos do seu próprio destino. Esta pessoa, este John, teve vários trabalhos, já era uma pessoa que tinha bastante dinheiro, vivia trabalhava no ramo da construção, mas depois decidiu, ok, vou enverdar aqui por este ramo da venda direta, vou ver, porque acredito que aqui realmente isto abre portas a pessoas comuns conseguirem construir riqueza, conseguirem assumir o controle das suas vidas. Então, no outono de 2008, nos Estados Unidos, um fundo de aposentadoria perdeu de repente metade do valor ou mais. E aqui ele fala de que este negócio é uma das formas que nós temos de assumir total controle sobre a nossa vida financeira, não dependendo de fundos de investimento, não dependendo do salário, não dependendo do Estado. E por isso é que ele começa aqui a alertar para determinadas coisas que aconteceram, que quando as pessoas só se basearam nestes sistemas, ficaram a perder. Não é? Ficaram a perder muito, perderam milhares ou milhões de euros que estavam nas poupanças. O mercado imobiliário despencou. O que as pessoas acreditavam que eram ativos sólidos, confiáveis, acabou por ser tão sólido quanto vapor de água. A segurança no emprego não existe mais, é coisa do passado. É claro que tu já sabes tudo isto, mas aqui está o que tu talvez não saibas. Nada disso é realmente novo. Claro que foi preciso uma grande crise económica para as pessoas começarem a acordar para o facto de que os seus meios de sobrevivência estavam em risco. Mas as suas fontes de renda não se tornaram arriscadas da noite para o dia. Elas sempre estiveram ameaçadas. As pessoas é que não tinham consciência. Muitas pessoas vivem há anos no fio da navalha, entre solvência e ruína, baseando-se no próximo salário para atender às despesas de cada mês. Normalmente, apenas com um colchão muito fino de dinheiro na poupança, ou, o que ocorre com mais frequência, sem colchão nenhum. O salário é chamado de trocar o teu tempo por dinheiro. E, durante uma recessão, é a fonte de renda menos confiável que existe. Porquê? Porque quando o número de pessoas empregadas começa a cair, há menos renda em circulação para pagar pelo seu tempo. Eu avisei, venho avisando isto há anos. Não há nada, não há mais essa coisa de emprego seguro. Muitas empresas de hoje são dinossauros do século XX, cambaleantes, à beira da extinção. E a única maneira de tu realmente teres um futuro realmente seguro é assumir o controle desse futuro. E agora já é o Robert Kiyosaki a falar. Ele diz: quando eu era criança, os meus pais ensinaram-me essa mesma fórmula de sucesso que tu provavelmente aprendeste. Vai para a escola, estuda muito e tira boas notas para que possas conseguir um emprego seguro e bem remunerado com benefícios. E o teu trabalho vai cuidar de ti. Mas isso é pensamento da era industrial. E não estamos mais na era industrial. O teu trabalho não vai cuidar de ti. O governo não vai tomar conta de ti. Ninguém vai cuidar de ti. É um novo século e as regras mudaram. Os meus pais acreditavam na estabilidade no emprego, em fundos de pensões de empresas, segurança e providência social. Isso tudo já era. São ideias obsoletas que sobraram de uma era que já acabou. Hoje, a segurança no trabalho é uma piada. E a própria ideia de emprego vitalício numa única empresa,
Um ideal tão orgulhosamente defendido pela IBM no seu auge é tão anacrónica quanto uma máquina de escrever manual. Muitos pensavam que os seus planos de reforma estavam seguros. Ora, eles baseavam-se em ações de primeira linha e fundos de investimento, o que poderia dar errado. Como se viu, tudo poderia dar errado. A razão pela qual essas vacas sagradas de outrora já não dão mais leite é que todas elas estão obsoletas. Fundos de pensões, segurança no trabalho, segurança da aposentadoria, é tudo uma forma de pensar da era industrial. Estamos na era da informação agora e precisamos de usar o pensamento desta era. Claro que ele aqui está a falar de fundos dos Estados Unidos e tudo mais, mas muita da realidade é transitável para o nosso país, para o nosso continente e tudo mais. Segurança não existe mais. O mito corporativo acabou. Se tu passaste anos a subir na escada corporativa, já paraste para observar a vista? Que vista? Tu perguntas. A extremidade traseira da pessoa que está na tua frente. Isso é o que tu olhas à tua frente. Se essa é a vista que tu queres manter para o resto da vida, então este livro provavelmente não é para ti. Mas se estás cansado de olhar para o traseiro de outra pessoa, então continua a ler. Pronto, e depois faz aqui uma pausa e ele continua. A situação pode ter mudado. Não se deixe enganar. Quando os valores dos empregos e dos imóveis mudarem e o crédito for novamente liberado, porque inevitavelmente isso acontecerá, não se iluda com aquele antigo sentimento de falsa segurança que já te colocou e o resto do mundo nesta confusão. Nós não somos enganados apenas uma vez. Deixamos-nos enganar repetidamente. Todos nós crescemos a ouvir a fábula da cigarra e da formiga, mas a esmagadora maioria de nós continua a viver com a visão de futuro da cigarra. Não te deixes distrair pelas manchetes. Há sempre alguma notícia idiota para te tentar desviar a atenção do negócio sério da construção da tua vida. É só barulho. Quer se trate de terrorismo, da recessão ou do mais recente ciclo de escândalo político, nada disso tem a ver com o que tu precisas fazer hoje para construir o teu futuro. E aqui ele fala uma coisa muito importante, que é, muitas vezes nós estamos distraídos a comentar as guerras que existem, o terrorismo, os escândalos políticos, e tudo isso está feito para nos distrair de assumirmos o controle sobre a nossa vida, de trabalharmos em direção ao nosso futuro, de questionarmos aquilo que está errado e fazermos as mudanças necessárias. E se não levares mais nada daqui, leva isto. Para de te distrair com os outros, com as redes sociais, com as notícias. Foca-te na tua vida, em construir o teu caminho, a tua riqueza, a tua felicidade, a tua segurança e estabilidade. A economia não é a questão és tu. Estás com raiva da corrupção, do sistema financeiro e dos grandes bancos que deixaram isto acontecer, do governo por não fazer o suficiente ou por fazer demais das coisas erradas e não o suficiente das coisas certas? Estás com raiva de ti mesmo por não teres controle da tua vida? A vida é dura. A pergunta é: o que é que vais fazer a respeito disso? Reclamar não vai garantir o teu futuro, muito menos culpar o sistema financeiro, as empresas ou o governo. Se queres um futuro seguro, sólido, é preciso criá-lo. Tu só podes assumir o controle do teu futuro quando assumires o controle da tua fonte de renda. Tu precisas de um negócio próprio. Pronto, depois ele fala aqui de um estudo da Gallup que constatou que 61% dos americanos preferiam ser o seu próprio patrão. 72% de todos os adultos americanos preferiam trabalhar para si, a fazê-lo para outras pessoas, e 67% das pessoas pensam em desistir dos seus empregos regularmente ou constantemente. E não se trata apenas de ganhar a vida, também se trata da qualidade de como estamos a viver. As pessoas estão a acordar para o facto de que querem ter mais controle sobre a sua vida. Querem estar mais ligadas às suas famílias, controlar o próprio tempo, trabalhar em casa, determinar o próprio destino. Num estudo da Decipher, 84% dos entrevistados disseram que teriam mais paixão pelo seu trabalho se possuíssem o próprio negócio. A razão número 1, segundo a pesquisa, para querer trabalhar para si próprio. Ter mais paixão pela minha vida profissional. Depois, fala aqui do mito do emprego. A maioria de nós é tão alienada por causa das circunstâncias que acaba a achar que ser empregado é algo normal. Longe de ser historicamente normal, esse conceito é, na verdade, um fenómeno relativamente recente. Na era agrária, a maioria das pessoas era empreendedora. Sim, eram fazendeiros que trabalhavam nas terras do rei, mas não eram empregados deles. Não recebiam o salário do rei, na verdade era o contrário. O fazendeiro pagava ao rei o imposto pelo direito de usar a sua terra. Esses fazendeiros, na verdade, ganhavam a vida como empresários de pequenas empresas. Somente durante a era industrial surgiu uma demanda crescente, a demanda por empregados. Em resposta, o governo assumiu a tarefa da educação de massa, adotando o sistema prussiano, que até hoje modela os sistemas escolares ocidentais no mundo.
Tu já te perguntaste de onde veio a ideia da reforma aos 65 anos? Eu digo-te de onde é que ela veio. Veio de Otto von Bismarck, presidente da Prússia, em 1889. Na verdade, o plano de Bismarck era de 70 anos, não 65. Mas isso pouco importa. Prometer aos seus idosos uma pensão garantida após os 65 anos não representou risco económico para o governo de Bismarck. Na época, a expectativa média de vida na Prússia era algo como 45 anos. Hoje, são tantas as pessoas que estão a ultrapassar os 80 que a mesma promessa pode muito bem levar qualquer governo à falência já na próxima geração. Quando se analisa a filosofia por trás da educação na Prússia, percebemos que o objetivo era produzir soldados e empregados, pessoas que seguiriam ordens e fariam o que lhes fosse dito. O sistema prussiano serve para a produção em massa de empregados. E não é bom questionar isto? O nosso sistema de ensino continua a ser exatamente igual ao sistema de ensino feito nesta época. O que é que queria? Não queria pessoas inovadoras, não queria pessoas que questionam, não queria pessoas que pensam, queria pessoas que cumprem ordens, que debitam informação, que acumulam informação. Inclusive, diminui as pessoas, não é? Tira-lhes a autoestima, a autoconfiança, a iniciativa. E este sistema de reforma, quanto tempo não se fala aqui em Portugal de que a nossa segurança social pode crashar? Será que no meu tempo e no teu tempo vai haver reforma? E no tempo dos nossos filhos, será que há essa sustentabilidade? Na realidade, eu não sei. O que eu sei é que realmente eu concordo que este modelo está obsoleto, quer o modelo de educação, quer o modelo de segurança social. Eu espero que ele continue a existir, eu espero que continue a haver um suporte social e que haja reformas e subsídios e tudo mais. Mas nós não podemos estar dependentes disto. Nós não podemos estar dependentes de chegar ao fim da nossa época de trabalho, 60, 70 anos, e estar dependentes de uma reforma. Nós precisamos de assumir o controle sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa vida, nós precisamos de fazer acontecer. Quando se analisa a filosofia por trás da educação na Prússia, percebemos que o objetivo era produzir soldados e empregados que seguiriam ordens e fariam o que lhes fosse dito. O sistema prussiano serve para a produção em massa de empregados. Nos Estados Unidos, dos anos 1960 e 1970, empresas como a IBM fizeram um emprego para toda a vida se tornar o padrão de ouro da segurança no trabalho. Mas o emprego na IBM atingiu o pico em 1985 e todo o conceito de carreira corporativa sólida e confiável vem a diminuir desde então. Para onde vai a General Motors, vai a América, dizia o ditado. Aqui estamos nós, meio século depois, e as coisas não estão a ir muito bem para a General Motors. Isso significa que os Estados Unidos estão condenados? Não. Mas eis o que está condenado: o mito da segurança corporativa. E atenção, eu sou empreendedora e sou apaixonadíssima por esta área desde sempre, mas eu acredito que realmente nós podemos continuar num trabalho e que o trabalho traz as suas vantagens. Não podemos estar iludidos de que esse trabalho será para toda a vida ou de que esse trabalho e a nossa reforma, supostamente que virá da segurança social, é a solução para termos a vida que queremos, ou a riqueza que queremos, ou a segurança que queremos. Eu acredito que nós temos que ir mais além e encontrar outras soluções para gerar mais dinheiro, para gerar mais segurança, para termos dinheiro para investir. Não podemos estar dependentes única e exclusivamente de um trabalho, mesmo que ganhemos muito dinheiro. Se ganhamos muito dinheiro, então precisamos de aprender a investir. Se ganhamos milhares e milhares de euros, que é ótimo, precisamos de aprender a fazer esse dinheiro trabalhar para nós. Não podemos simplesmente estar e acreditar que a segurança social vai dar conta de nós, que tudo se ajeita. Não, precisamos de assumir controle sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa riqueza, sobre a nossa liberdade. Depois, não estou a dizer que ser um empregado é uma coisa ruim. Só estou a dizer que é apenas uma forma de gerar renda e é extremamente limitada. O que acontece é que só recentemente as pessoas estão a despertar para esse facto. As pessoas, tu inclusive, estão a perceber que a única maneira de se conseguir o que realmente se quer da vida é fincar o pé no caminho do empreendedorismo. A propósito, não sou o único que percebe isso. Podes ter ouvido ou não falar de Mohamed Yunus, autor de O Banqueiro dos Pobres, mas o Comitê do Prémio Nobel em Oslo, Noruega, já ouviu falar dele. Deram-lhe o Prémio Nobel da Paz em 2006, pelo seu conceito de microcrédito para empreendedores do terceiro mundo. Ele diz: todas as pessoas são empreendedoras, mas muitas não têm a oportunidade de descobrir isso. Então, tu tens trabalhado muito nos últimos anos, galgando a escada organizacional. Talvez ainda estejas nos primeiros degraus, ou talvez estejas bem próxima do topo. Onde tu te importas, onde tu te encontras, isso realmente não importa. O que realmente importa é a pergunta que tu provavelmente esqueceste de fazer neste tempo todo, em que te esforçavas para escalar
a escada. Onde é que a escada está apoiada? Como diria Stephen R. Covey, não importa o quão rápido ou quão alto você sobe nessa escada, se ela estiver recostada no tipo errado de muro. A proposta deste capítulo é que tu interrompas a escalada por 1 minuto e vejas onde é que essa escada está apoiada. E se não estás feliz com esse lugar, tenta descobrir para onde queres movê-la. Pronto, depois aqui ele já começa a falar de alguns conceitos mais, mais técnicos, em que ele fala do quadrante cash flow, que também fala no livro Pai Rico, Pai Pobre. É uma das grandes ideias também desse livro. E esse quadrante representa os diferentes métodos para se gerar fluxo de caixa. Por exemplo, um empregado ganha dinheiro por ter um emprego e trabalhar para alguém ou alguma empresa. As pessoas autónomas são aquelas que ganham dinheiro trabalhando para si próprias como operadores únicos, seja por meio de uma pequena empresa ou seja como freelancer. O dono de uma empresa possui um grande negócio, tipicamente definido como uma empresa com 500 ou mais empregados, que gera dinheiro. E os investidores ganham dinheiro com os seus próprios investimentos. Em outras palavras, dinheiro que gera mais dinheiro. E a pergunta é: em qual destes 4 quadrantes é que tu vives? Em outras palavras, de qual destes 4 recebes a maior parte das receitas com as quais vives? E atenção, porque hoje em dia, por exemplo, o quadrante D, dono de uma empresa, já é possível ter uma empresa online que funciona automaticamente, ou que pelo menos consiga ter aqui algum fluxo, algum sistema automático. Eu fiz esta análise comigo própria e sei necessariamente que preciso fazer o salto entre autónoma e dona de empresa, porque na realidade, desde que eu comecei a empreender, sempre foi como freelancer, sempre foi como profissional autónoma. E como tu vais ver aqui ao longo deste livro, há uma grande diferença de mentalidade de um profissional autónomo, freelancer, para um dono de uma empresa, para um empresário. E eu sei que preciso dar esse salto, e este ano será um trabalho feito também nessa perspectiva de dar esse salto. Depois, aquele diz: a maior parte das pessoas aprende, vive, ama e morre inteiramente dentro do quadrante E, que é o quadrante dos empregados. A nossa cultura e sistema educacional treinam-nos desde o berço até ao túmulo a viver no quadrante E. Depois, ele refere que algumas pessoas do quadrante A são impulsionadas pela ânsia de mais liberdade e autodeterminação e por isso passam do quadrante E para o quadrante A. E este é o lugar para onde as pessoas vão em busca de sucesso e realização dos seus sonhos. E o quadrante A engloba uma enorme forma de se conseguir renda, desde uma ama até um paisagista, até um advogado, um consultor, um palestrante altamente remunerado. Mas não interessa se estás a ganhar 8 euros por hora ou 80 mil por ano. O quadrante A é tipicamente uma armadilha. Tu podes ter pensado que estarias a demitir o teu chefe, mas o que realmente aconteceu é que apenas mudaste de patrão. Tu ainda és um empregado. A única diferença é que quando queres culpar o teu chefe pelos teus problemas, esse chefe és tu. O quadrante A pode ser um lugar ingrato e difícil para se viver. Toda a gente pega no teu pé. O governo atormenta-te que passa um dia inteiro por semana apenas no cumprimento de obrigações fiscais. Os teus empregados, clientes e a tua família o atormentam porque tu nunca tiras férias. Shame on me. É verdade. Estou a melhorar isso, mas eu entendo, identifico-me perfeitamente nisto. Como conseguirias algum tempo livre? Se tu fizeres isso, perdes terreno. Se tirares uma folga, a empresa não ganha dinheiro. De uma forma muito real, o A significa escravidão. Tu realmente não és dono do teu próprio negócio. O teu negócio é que é teu dono. E eu acho que muitas de nós, até inclusive empreendedoras, precisamos tomar consciência disto. É de dar o salto entre autónomas para empresárias, para donas de negócios. Isso é que fará a grande diferença. O quadrante D é o lugar ao qual as pessoas vão para criar grandes empresas. A diferença entre uma empresa A e uma empresa D é que tu trabalhas para o teu negócio, em que tu trabalhas para o teu negócio A, enquanto o teu negócio D, dono do negócio, trabalha para ti. Tenho muitas empresas D, incluindo minhas fábricas, imóveis, empresas de mineração, entre outros. Aqueles que vivem e trabalham no quadrante D tornam-se à prova de recessão, porque controlam a fonte da sua própria renda. E o quadrante I não é realmente um grande mistério. O meu pai rico me ensinou a viver no quadrante I através de investimentos imobiliários. E todos sabemos como funciona. 4 casas verdes, um hotel vermelho. E ele fala aqui do monopólio, não é? Do jogo do monopólio. Depois, ele diz, mudança de emprego não é uma mudança de quadrante. E ele continua.
Permite-me agora explicar porque é que é tão importante entender esses 4 quadrantes diferentes. Com que frequência é que tu ouviste pessoas a reclamarem dos seus empregos, fazerem mudanças e alguns anos depois continuarem com as mesmas reclamações? Eu continuo a trabalhar pesado, mas não consigo avançar. Toda vez que recebo um aumento, ele é consumido pelos impostos e por aumento de despesas. Eu preferia estar a fazer, preencher a lacuna em branco, mas não posso dar ao luxo de voltar à escola e aprender uma nova profissão nesta fase da vida. Este trabalho é horrível, o meu chefe é um idiota, a minha vida é uma droga, etc. Essas e dezenas de outras declarações deste tipo revelam uma pessoa que está presa. Presa não a determinado trabalho, mas a um quadrante inteiro. O problema é que, na maioria das vezes, quando as pessoas tomam a iniciativa de realmente fazer uma mudança na sua vida, tudo o que elas fazem é mudar de emprego. E o que elas precisam fazer é mudar de quadrante. Romper com as típicas estruturas de trabalho e criar o próprio fluxo de renda coloca-te na melhor posição possível para enfrentar uma tempestade económica. Porque tu não dependes de um chefe ou da economia para determinar a tua renda anual. És tu quem a determina. Pelo menos 80% da população vive no lado esquerdo da figura dos quadrantes, ou seja, no quadrante E e no quadrante A. O quadrante E, principalmente, é onde nos ensinaram que encontramos proteção e segurança. Mas, ao contrário, é no lado direito, os quadrantes D e I, que a liberdade reside. Se tu queres viver desse lado, podes fazer isso acontecer. Mas se o que queres é a segurança relativa do lado esquerdo, então talvez aquilo que eu tenho para partilhar aqui não sirva para ti. Essa é uma decisão que só tu podes tomar. Em que quadrante tu queres viver? Não, em que quadrante tu vives e em que quadrante é que tu queres viver? Sendo que o E e o A são aqueles que continuamos a trocar tempo por dinheiro e que continuamos a ter um chefe. E o D e o I são aqueles que realmente nos trazem liberdade e controle sobre o nosso fluxo de renda. E ele diz: os 4 quadrantes não são apenas 4 estruturas diferentes de negócios. É muito mais acerca de 4 mentalidades diferentes. O quadrante que tu escolhes para retirar os seus rendimentos primários tem menos a ver com as tuas circunstâncias externas, formação, educação, economia, aquilo que parecem ser as oportunidades disponíveis ao teu redor, e muito mais a ver com quem tu és em essência, as tuas forças, fraquezas e interesses centrais. É uma questão dos teus valores financeiros essenciais. São essas diferenças essenciais que nos atraem ou nos repelem dos diferentes quadrantes. É importante que isso seja compreendido, porque significa que a mudança do quadrante E ou A para o quadrante D não é tão simples quanto preencher um formulário de mudança de endereço nos correios. Tu não só mudas o que fazes, mas de uma forma muito real também mudas quem és. Ou pelo menos como pensas. Algumas pessoas podem curtir o facto de serem empregados, enquanto outras odeiam isso. Algumas pessoas adoram ser proprietárias de empresas, mas não querem administrá-las. Certas pessoas gostam de investir, enquanto outras apenas observam o risco de perder dinheiro. A maioria de nós é um pouco de cada um desses personagens. É importante que isso seja compreendido, porque significa que a mudança do quadrante E ou A para o quadrante D não é tão simples quanto preencher um formulário de mudança. Também é importante notar que tu podes ser rico ou pobre em todos os 4 quadrantes. Há pessoas que ganham milhões e há outras que vão à falência em cada um dos quadrantes. Não há necessariamente garantia de sucesso financeiro em nenhum dos quadrantes. Depois, os valores do quadrante E procura um emprego seguro com bom salário e excelentes benefícios. Para aquele que vive no quadrante E, o valor essencial é a segurança. Tu podes ser o vice-presidente de uma empresa e ainda assim compartilhar os mesmos valores essenciais que o faxineiro dessa empresa, que ganha um décimo do teu salário. Uma pessoa no quadrante E, independentemente de ser o zelador ou o presidente, muitas vezes pensa ou diz palavras como estou à procura de um emprego seguro com bons benefícios, ou quanto recebemos pelas horas extra, ou quantos feriados teremos este ano. Quando converso com alguém do quadrante E sobre o quanto amo começar um novo negócio, o meu interlocutor pode dizer sim, mas não é arriscado? Cada um de nós vê a vida sobre o prisma dos próprios valores essenciais. O que é empolgante para mim é assustador para alguém. É por isso que, quando estou na companhia de pessoas que vivem nos quadrantes E e A, costumo falar sobre tempo, desporto ou o que está a passar na televisão. Os valores do quadrante A, se queres algo bem feito, faz-te o mesmo. Para as pessoas que se encontram no quadrante A, o valor central é a independência. Elas querem liberdade de fazer aquilo que desejam. Quando uma pessoa diz, vou-me demitir do meu trabalho e trabalhar por conta própria, o caminho percorrido é do quadrante E para o quadrante A. As pessoas que se encontram no quadrante A são proprietárias de micro e pequenas empresas, especialistas e consultores. Por exemplo, tenho um amigo que instala televisores de tela grande, sistemas de telefonia e sistemas de segurança em casa de pessoas ricas.
Ele tem uma equipa de 3 e está feliz em ser o chefe dessas pessoas apenas. Ele é um árduo trabalhador do quadrante A. Pessoas que ganham por comissão, tais como agentes imobiliários e corretores de seguros, estão no quadrante A. O quadrante A também está repleto de profissionais autónomos, como médicos, advogados, contabilistas que não pertencem a uma grande empresa médica, legal ou de contabilidade. Pessoas que vivem no quadrante A muitas vezes se orgulham dos seus trabalhos manuais ou mentais. Se eu tivesse uma música tema, seria My Way, I Did It My Way. Ainda assim, por trás da fachada de independência, com frequência se observa uma falta de confiança na forma como essa pessoa trata o seu negócio, o que também significa a abordagem com a própria vida, porque a forma como encaramos os nossos negócios tende a ser a mesma com que encaramos tudo mais. Um A é frequentemente pago por comissão ou pela quantidade de trabalho que despende, pela quantidade de tempo que despende um trabalho. Por exemplo, podemos escutar um A dizer coisas como: a minha comissão é de 6% sobre o valor de venda, ou cobro 100 euros por hora, ou ainda as minhas taxas são custos mais 10%. Sempre que encontro alguém nos quadrantes E ou A que está a ter dificuldade em fazer a transição para o quadrante D, costumo ver uma pessoa com grande técnica e habilidade de gestão, mas com pouca capacidade de liderança. Meu pai rico costumava dizer: se tu és o líder e és também a pessoa mais inteligente desta equipa, então a tua equipa está em apuros. Pessoas no quadrante A não funcionam muito bem em equipas e podem até mesmo ter um pouco de problema de ego. Para pular do quadrante A para o D, é necessário realizar um salto quântico. Não em habilidades técnicas, mas em habilidades de liderança. Como eu já disse muitas vezes, no mundo real, os estudantes A muitas vezes trabalham para os estudantes C e os alunos B trabalham para o governo. E aqui ele refere-se às notas, que nós aqui colocaríamos os alunos de 20 trabalham para os alunos de 10, 11. E os alunos de 15, 16 trabalham para o governo. Se tu já te pegaste a dizer, se queres algo bem feito, faz tu mesmo, ou se tens a pensar dessa maneira, talvez seja uma boa hora para repensar essa filosofia. E, mais uma vez, eu faço aqui a minha confissão de que eu estou nitidamente neste quadrante e que preciso dar um salto quântico para realmente transformar o meu negócio de coaching num negócio do quadrante de dar o salto, ganhar liberdade, delegar ainda mais coisas, ter um negócio que funciona para mim e não ser eu escrava do meu negócio e ter que dar o meu tempo para poder ter rendimento. E eu quero ser mesmo honesta em relação a isto, porque eu acho que é necessário. Eu acho que muitas de nós começamos o próprio negócio, saímos do trabalho e acabamos por continuar com mais stress, com mais responsabilidades, e se calhar não melhoramos assim tanto, não é? Então precisamos fazer este shift de mentalidade. Eu estou nesse processo. E vou continuar a partilhar contigo um bocadinho desse processo à medida que eu for fazendo, porque é realmente um salto quântico, é uma mudança muito grande. Enquanto que do quadrante E para o quadrante A é uma mudança muito natural, principalmente se queres mais independência, mais autonomia, mais liberdade para fazer as coisas à tua maneira. Do quadrante A para o quadrante D, ou do quadrante E para o quadrante D, é um salto gigantesco, porque é uma mudança de mentalidade gigante. Depois, ele fala dos valores do quadrante D, que são os seguintes: procuro os melhores talentos para se juntarem à minha equipa. Para as pessoas do quadrante D, o valor essencial é a construção de riqueza. As pessoas que começam do nada e constroem grandes empresas no quadrante D costumam ter poderosas missões de vida. Valorizar uma equipa de excelência e um trabalho eficiente de equipa, e também querer servir e trabalhar com o máximo possível de pessoas. Enquanto uma pessoa no quadrante A quer ser a melhor na sua área, a pessoa do quadrante D quer construir uma equipa com outras pessoas que sejam as melhores nas suas áreas. Henry Ford cercou-se de gente mais inteligente do que ele. Enquanto uma pessoa do quadrante A é muitas vezes a pessoa mais inteligente ou mais talentosa na sala, isso muitas vezes não é verdade para um empresário do quadrante D. Quando tu possuis um negócio no quadrante D, muitas vezes tens de lidar com pessoas que são muito mais inteligentes e muito mais experientes e muito mais capazes do que tu. O meu pai rico não teve educação formal, mas eu vi lidar com banqueiros, advogados, contabilistas, consultores financeiros e especialistas, muitos dos quais com diplomas universitários avançados. Para levantar capital para os seus negócios, ele sempre negociou com pessoas que eram muito mais ricas que ele. Se ele tivesse vivido pelo lema "se tu queres algo bem feito, faz tu mesmo", teria fracassado miseravelmente. Quando se trata de rendimentos, uma pessoa que verdadeiramente pertence ao quadrante D pode sair da empresa e ainda assim receber pagamentos. Na maioria dos casos, se alguém no quadrante A para de trabalhar, a renda também deixa de fluir. Assim, agora talvez seja o momento de te perguntares: se eu parar de trabalhar hoje, quanto de renda continuará a entrar? Se a tua renda para em 6 meses ou menos, então são boas as chances de que tu estejas nos quadrantes E ou A. Uma pessoa nos quadrantes D ou I pode parar de trabalhar por anos e o dinheiro continuará a fluir. E agora, por último, os valores do quadrante I.
Qual é o meu retorno sobre os investimentos? Aquilo que as pessoas do quadrante I mais valorizam é a liberdade financeira. O investidor adora a ideia do dinheiro a trabalhar em vez dele próprio trabalhar. Os investidores investem em muitas coisas: moedas de ouro, imóveis, empresas ou ativos financeiros como ações, renda fixa e fundos de investimento. Se a tua renda vem de um fundo de pensão de empresa ou do governo, então em vez do teu conhecimento pessoal sobre investimentos, essa renda tem origem no quadrante E. Em outras palavras, tu ainda estás a receber pelos anos de serviço pagamentos da empresa para a qual trabalhou. As palavras que podemos ouvir do investidor são: estou a receber 20% de retorno sobre os meus investimentos, ou quero ver os números da empresa, ou ainda, quanto de despesas diferidas está envolvido na manutenção da propriedade. Se queres assumir o controle da tua vida e do teu destino, se queres a verdadeira liberdade financeira, se queres a verdadeira liberdade, que é a liberdade de tomar decisões, de definir o teu horário, de despertar de tempo com a tua família e ter tempo para ti mesma, fazendo as coisas que gostas de fazer, se queres viver a vida que mereces sem limites, uma vida de paixão, entusiasmo e satisfação, em suma, se queres ser rico e viver como tal, então é hora de arrumar as suas coisas e de mudar. É hora de deixar o lado esquerdo do quadrante e passar para os quadrantes D e I. E eu vou parar por aqui e vou continuar a ler, a partilhar contigo este livro, que é mesmo muito rico, na próxima semana, ok? Portanto, na próxima semana vais ter aqui uma continuação do livro O Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki, porque eu acho que esta informação dos quadrantes é tão rica, tão poderosa, tão expansiva, que é super importante tu pares para pensar em qual dos quadrantes estás, para qual queres ir, e saber que aquele quadrante que realmente te dará a liberdade que tu queres, que tu sonhas, a vida que tu queres, é o quadrante D, dono de negócio, empresária, ou o quadrante I, de investidor. Então, é essa a missão que eu te deixo. Diz-me nos comentários em qual dos quadrantes estás e para qual queres passar. Porque a verdade é que todas nós podemos dar o salto quântico de passar de um lado dos quadrantes para o outro lado. Vai dar trabalho, vai sim senhor, vai valer a pena. Acredito plenamente que sim, porque para vivermos a vida que realmente queremos, não vale a pena. Queres continuar o resto da vida a viver a vida como tens vivido? Ou queres poder viver aquilo que sempre sonhaste? Viajar para onde queres, comprar o que queres, dar o que quiseres aos teus filhos, fazer o que gostas, sem limitações, sem contar tostões, sem estar a estressar se o dinheiro vai chegar ou não vai chegar, sem ter medo de deixar de trabalhar porque depois não tens dinheiro para pagar as contas. Faz sentido para ti? Então pensa nisto. E encontramos-nos para a semana para continuar este incrível livro. Ok? Beijinhos e até para a semana.